Olá pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar mais um vídeo e hoje o tema é igrejas de luxo, igrejas que ostentam, têm uma estrutura gigantesca. O que dizer dessas congregações? E os crentes que ali habitam? Qual a avaliação que ali congregam? Né? Qual a avaliação nós temos dela? Bom, muito obrigado por quem sugeriu essa notícia. Vamos aqui reagi-la e eu quero compartilhar com você, então, matéria do jornal Metrópole. Isso, Metrópolis. Oração ou status? Igrejas de luxo viralizam e geram debate na web. Igrejas luxuosas viralizaram nas redes sociais e formaram o fenômeno dos influenciadores que reagem ao que chamam de igrejas gourmet. 25 de 2 de 2025, matéria aqui da Juliana Barbosa, do jornal Metrópolis. Aqui tem uma figura aqui da igreja lotada. Vamos reagir aqui, vamos entender essa notícia. Um vídeo de uma influenciadora que publicou em junho do ano passado, voltou a viralizar e reacendeu um debate nas redes. Na gravação, ela exibe a estrutura luxuosa da igreja que frequenta em São Paulo, com direito a amplo espaço infantil, sala sensorial, fraldário com TV para acompanhar o culto, túnel encantado e outros atrativos. A igreja em questão é a Paz Church e os vídeos de Letícia, que foi a influenciadora, né, Letícia Oliveira, repercutiram no TikTok. Os comentários internautas criticaram a ostentação do local. Começou apresentando a igreja e terminou no shopping, ironizou um usuário. Enquanto isso, influenciadores evangélicos e frequentadores saem em defesa dos templos luxuosos. Se há recursos para oferecer uma boa estrutura aos fiéis, por que não? Questionou então. Outro comentou: as pessoas estão acostumadas com igrejas pequenas de bairro. A Reino Church, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, segue a linha das igrejas sofisticadas, mas com uma proposta visual diferente. Conhecida como We Are Reino, nós somos o reino, a igreja investe em estética minimalista e em vídeos virais para atrair fiéis. O espaço conta com soda italiana gratuita, fila de espera para entrar e uma paleta de cores cuidadosamente neutra. A igreja chegou a ser acusada de elitismo, já que usa expressões em inglês para conversar com os seus fiéis. E aqui ele diz que os vídeos viralizaram e Daniel Pinheiro, internauta, chegou a cunhar um termo para definir esse espaço: igrejas gourmet. Então, tem aqui a bola de neve também, estão falando da bola de neve, e continua aqui, falam até da reportagem da Lagoinha, que nós temos um vídeo aqui no canal, que criou uma área VIP dentro da igreja. Então, muito interessante. Vamos retornar aqui, eu vou junto com você, acompanhando, falando aqui sobre a notícia, eu vou lendo a notícia e a gente vai reagir. Primeiro, questão da igreja ser uma igreja de luxo, uma igreja com uma estrutura enorme. Isso por si só está errado? Não. Se a igreja tem uma estrutura, eu não vejo que isso, por si só, como eu acabei de falar, tem algum erro. Porém, precisamos entender outros contextos. Então, primeira coisa, essa igreja, ela tem toda essa estrutura para criar qual tipo de ambiente, qual tipo de atmosfera, que é o que está se perguntando aqui no vídeo. Segundo, só para atrair telespectadores, ou essa igreja, o seu trabalho, a sua liturgia, o ensino da palavra é genuíno. As pessoas ali vão realmente servir a Deus, porque, perceba, gente, isso não é muito afeto ao frequentador, a quem vai àquela igreja, mas a gente está verificando a liderança. A liderança, ela utiliza essa estrutura sem qualquer interferência na forma de cuidado daquelas pessoas, ou seja,
isso é uma estratégia para manter aquelas pessoas ali, e aí você também condiciona, também elitiza, também gourmetiza, vamos criar essa palavra, através da pregação, ou seja, você está mais interessado em ter pessoas e aí você faz uma estrutura para atraí-los, e quando elas chegam naquela igreja, elas recebem o evangelho genuíno, ou também a palavra, a pregação do evangelho naquele lugar, ele é modelado ao gosto do freguês. Que é muito comum. Quando você só visualiza uma visão empresarial, uma visão humana, e Deus não é contra a organização, gestão, não é nada disso. O templo, ele pode ser sim uma instituição e ao mesmo tempo pode ser ali um tabernáculo para que a igreja do Senhor se reúna. O que vai fazer a diferença é a visão da liderança. Então é muito comum que isso não pare só na estrutura. A liderança, eu não estou falando aqui de nenhuma igreja específica, apesar da matéria ter ali dado alguns exemplos, que eu estou falando é no geral. Analise. Talvez alguém tenha uma estratégia de marketing, de gestão, publicidade, e a estrutura, a igreja, faz um investimento pesado naquele templo para atrair as pessoas. E as pessoas chegam ali e vêem um ambiente confortável. Mas como o evangelho, muitas das vezes, confronta o ser humano, a palavra de Cristo é uma palavra que confronta o pecado, e o ser humano é pecador. Então há um grande perigo, há um grande risco aqui de que uma liderança baseada só em quantidade, em crescimento, né, humano, em crescimento de quantidade, em crescimento quantitativo, ele também gourmetize, ou seja, transforme a palavra de Deus em algo que seja mais uma autoajuda, uma palavra de autoajuda, uma palavra emocionalista. Aí sim você tem um problema. Então a primeira questão aqui é essa. A estratégia dessas igrejas luxuosas é apenas para trazer uma estrutura melhor para os seus frequentadores, mas ali a palavra de Deus é pregada seriamente, ou a palavra de Deus também se submete ao gosto do freguês, porque são vários casos que se observa dessa maneira. Então, se for isso, está errado. Aí sim, a estrutura daquela igreja está errada. E o segundo ponto que eu quero tratar nesse vídeo é o quanto de investimento se coloca numa igreja como essa e o quanto de investimento essa mesma igreja ela investe em vidas, em almas. Então, vamos aqui trabalhar Mateus capítulo 25. Vou abrir com você para a gente analisar o que eu estou falando. Mateus capítulo 25, versículo de número 35, 34, 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Ou quando te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, ponto importante aqui, o segundo ponto. Quanto que essa organização, quanto que essa instituição investe nas pessoas mais necessitadas. Com certeza, essas instituições têm alguma parte do seu investimento em assistencialismo, em missões, em progressão do evangelho. Mas qual é o percentual? Então, se uma igreja que arrecada milhões para ter uma estrutura dessa, utiliza 90%, 70%, 80% da sua arrecadação apenas nisso, estrutura, pagamento de pessoal, um luxo desenfreado, aí também é um problema, um grave problema. Então, se você tem toda essa estrutura, você está utilizando 1%, 10% dessa estrutura, não vamos chegar aqui a um número. Você entendeu? Se você está usando um percentual muito pequeno
para investir em estrutura, no ar-condicionado, numa cor melhor, numa climatização, né, numa luminoteca, você está investindo ali um percentual, e a grande maioria é para ajudar quem está necessitado, é para ajudar aqueles que nada têm, para ajudar aqueles missionários que estão em outras partes do mundo em que o evangelho, inclusive, é proibido. Você está ajudando a expandir o evangelho, não somente ali na região metropolitana, os melhores bairros da sua cidade, do seu estado, mas você está investindo o grosso do seu faturamento em auxílio, em hospitais para o doente, em pão, alimento para os pobres, que o Brasil, inclusive, está numa crise gigantesca. Se você faz isso aqui, se você não faz, se você inverte isso, se a sua igreja luxuosa, 90%, 70%, 80% dela vai para a estrutura, para o luxo, e 10%, 5%, 1%, e às vezes tem igreja que nem 1% não ajuda em nada a expansão do evangelho em lugares difíceis, em lugares em que a igreja é perseguida, para aqueles que estão necessitados, batendo a porta. Às vezes o próprio membro da igreja está passando necessidade, não recebe um auxílio daquela instituição, então aí nós temos um outro pecado gravíssimo. Então, essa primeira parte, olha, nós temos estrutura, nós somos uma igreja grande, qual é o problema? Existe problema sim, esses são os problemas. E o último ponto, o terceiro ponto, é que se você utilizar palavras em que o grosso do povo não entenda, por exemplo, uma moda que está acontecendo na igreja, a utilização majoritária de termos em inglês, por exemplo, eu acho que você perde a finalidade do evangelho, que é pregá-lo para todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele utilizou-se do hebraico mais comum para que tanto os grandes, os poderosos, os entendidos, os doutores, os mestres da lei lhe entendessem, mas também os pequeninos, os servos, os humildes, os simples, os mais pobres. Então eu acho que a gente, como um servo de Deus, como um líder religioso, quem quer que seja, não deve, obviamente, falar o português errado. Mas se a nossa língua nativa é o português, vamos falá-lo corretamente, mas vamos inclusive usar um português coloquial, um português simples, e não utilizar um linguajar muito rebuscado, muito culto, e muito menos utilizar expressões de línguas estrangeiras que a maioria do nosso povo, querendo ou não, a não ser a elite, desconhece. Então fica aqui o nosso recado, precisamos estar atentos, e quem deve fazer essa transformação não é a liderança. Essa transformação vem do povo, vem da igreja. Então verifique-se na sua igreja e cobre a sua igreja, peça orientação, fale, não se rebele, mas tenha um posicionamento de sempre verificar se a obra do Senhor ali está sendo feita da maneira que Deus deixou para nós. Então, igreja luxuosa, nosso ponto de interrogação para que não estejamos no tempo de Laodiceia. E eu utilizo aqui o último texto com você, Apocalipse, capítulo de número 3. Vou compartilhar aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, versículo 14. Eu sei as tuas obras, versículo 15. Não és frio nem quente. Ou seja, o evangelho ali perdeu a essência, não havia mais confrontação. A palavra dele se tornou insossa. E o que Deus diz para eles? O que Cristo fala para a igreja? Assim, porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E olha o versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Então, retornando aqui, deixando claro, o fato de uma igreja ser grande e ser estruturada não quer dizer que ela seja uma igreja como Laodiceia, uma igreja desprovida da graça de Deus. Não. Não é só isso, você tem que analisar.
Agora, precisamos estar atentos, meus irmãos, porque nos últimos dias surgiria uma igreja riquíssima, como a igreja de Laodiceia. Nós temos que verificar se não é uma moda, se não é algo que está avançando dentro do nosso meio. Fique atento, se inscreva aqui no canal, curta, comente, coloque, indique se você quiser indicar algum outro texto, algum outro vídeo, alguma outra reportagem, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai, dentro da nossa disponibilidade, colocar um vídeo para a gente poder fazer uma reflexão a respeito do assunto. Não se esqueça que Deus te abençoe sempre.